No período antes da Primeira Guerra Mundial, um médico de família alemão, Eduard Bloch, foi chamado para atender uma criança com crises de paranoia, de pesadelos fortes e demonstrando profundo desequilíbrio psicológico. A criança já tinha tentado sair de casa várias vezes, sem sucesso. O pai, um alcoólatra, um homem intransigente, intolerante, muito rigoroso e às vezes violento. A mãe, uma depressiva, que anos depois morreria de câncer. O contexto familiar não era muito favorável para a saúde psicológica daquela criança. Dr. Eduard Bloch analisou o caso, achou muito preocupante a situação da criança e resolveu procurar um dos maiores especialistas em saúde mental no mundo naquele momento. Dr. Bloch procurou o pai da psicanálise. Freud atendeu educadamente, discutiram, analisaram o caso daquela criança. Freud ficou sabendo os sintomas e percebeu que realmente aquela criança sofria de graves e profundos desequilíbrios psicológicos, talvez fruto de abusos familiares ou não, ainda não confirmados naquele momento. Então, Freud orienta o Dr. Bloch a aconselhar a família a internar aquela criança. Porque, segundo o célebre pai da psicanálise, apenas com consultas esporádicas, regulares, não surtiria muito efeito. O quadro clínico de desequilíbrio psicológico daquela criança, que não conseguia dormir, quando dormia tinha pesadelos horríveis, tinha surtos paranoicos, de histeria, precisavam de um internamento. Apenas atender no consultório não teria tanto efeito. E assim, o Freud orientou o seu colega. Dr. Bloch volta àquela família, pede uma reunião com os pais na ausência da criança e disse a gravidade do problema. A criança tem graves problemas psicológicos e ela precisa ser internada. A mãe concordou. Buscando forças em meio à sua depressão, ela disse: eu concordo. Meu filho realmente precisa de uma ajuda profissional. O pai não concordou. A mãe Clara, mesmo constrangida, se calou e não questionou, porque naquele lar, quem imperava era a ordem do Senhor Alois. O pai da criança disse: não, meu filho não sai daqui para hospital algum. É coisa de criança. Com educação, disciplina, ele vai curar-se. Dr. Bloch insistiu, em vão. Não foi ouvido. Ele percebeu que, embora a mãe reconhecesse a gravidade da situação da criança, o pai não admitiu o tratamento. Lamentando o ocorrido, o doutor foi embora. O tempo passou, a criança cresceu, descobriu novos ares e um dia, quando deflagrou a Segunda Guerra Mundial, o Dr. Eduard Bloch mandou uma carta para o Führer, Adolf Hitler, pedindo que ele protegesse-o, já que ele, o Dr. Eduard Bloch, era judeu junto com sua família, e ele temia ser levado para os campos de concentração de Auschwitz ou Dachau. E o Hitler lembrou daquele médico
de sua família, que na infância tentou ajudar aquela criança desamparada. Na carta, Hitler respondeu: você terá proteção e você e sua família não serão torturados nem enviados para os campos de concentração. Aquela criança se tornaria Hitler. Teve esse momento de misericórdia com o seu médico da infância. Cartas recentes de historiadores e especialistas do nazismo e da vida de Adolf Hitler nos trazem a seguinte informação: ele sofreu muitos abusos físicos durante sua infância. Muitos traumas aquela criança carregou. Não é à toa que ele se tornou o Hitler que nós conhecemos dos livros de história, dos genocidas e dos psicopatas e sociopatas. As cartas recentes nos trazem informações preciosas e agora sim compreendemos por que o seu pai, Alois Hitler, não aceitou a internação e o tratamento do filho. O pai de Hitler tinha medo que descobrissem as marcas no corpo da criança que provariam os abusos. Uma pergunta nos cai nesse momento: se aquela criança tivesse sido internada, se Freud tivesse atendido e tratado aquele jovem abusado por esse pai cruel, rígido, será que a história teria tido um rumo diferente? Agora não temos como saber. Até a próxima.